Hoje eu quero falar sobre clareza de identidade, propósito. Por que eu quero falar isso? Eu passei por algo diante desse contexto nesses últimos dias, semanas. Eu comecei a perceber que a primeira mudança que eu fiz, que foi lá no começo da pandemia, para algumas áreas da minha vida funcionou muito bem, para outras não. Por exemplo, na minha área profissional tem fluído muito bem, naturalmente, dentro das expectativas, o planejamento que foi redesenhado. Por que eu digo redesenhado? Eu normalmente faço um planejamento no final de outubro, início de novembro do ano anterior. E aí, como ninguém esperava que isso fosse acontecer, no início da pandemia, precisei fazer uma mudança brusca nesse planejamento. Sim, uma mudança brusca. Até porque os nossos comportamentos, o nosso dia a dia foi alterado bruscamente. Só que na minha vida pessoal, as mudanças que eu fiz começou a ficar incômoda. Por que eu digo incômoda? É porque, como se alongou muito e eu tinha hábitos diferentes do que eu precisei adotar, isso começou a influenciar negativamente nos meus dias. Sono, alimentação, comportamento. E aí eu precisei fazer um realinhamento de alguns pontos do meu planejamento. E agora, confesso que na última semana para cá, começou a fluir melhor. Isso só é possível, pessoal, quando você tem uma clareza de identidade, quando o seu propósito está bem desenvolvido. Porque você tem consciência se aquilo realmente está fazendo efeito, está te direcionando para aquilo que você deseja ou não, ou se te afasta do que você deseja. Então eu fui lá, peguei, fiz alguns alinhamentos e tem funcionado. Mas vamos falar aqui sobre clareza de identidade. Muitas pessoas falam, nossa, Cristian, é tão difícil falar sobre nós mesmos. E é sim, até porque nós não praticamos. Tudo que a gente faz é voltado para o outro. E eu posso te dar um exemplo, olha as redes sociais. Tem alguns mecanismos lá que você, se você quiser, você assiste a vida de qualquer pessoa que foi interessante para você. Tá, e a sua própria vida? Como você mensura os resultados, as escolhas, o seu dia a dia mesmo? Não, eu terceirizo, né? Eu vou para o outro e não para mim. Então comece a construir cenários. E aí cenários você pode, primeiro, começar a contar histórias sobre aquilo que você já viveu. Comece contando para você mesmo, para uma pessoa próxima, alguém da família. Comece a contar essa história, porque você vai começar a enxergar a sua vida. Assim como você visualiza a vida do outro, comece a visualizar a sua própria. E aí você vai começar a entender o que tem sido importante para você ao longo dos tempos. Porque quando a gente fala de propósito, clareza, muitas vezes eles estão ali nos detalhes, nos critérios que você utiliza para fazer uma escolha, para tomar uma decisão. E aí você fica pensando em propósito como algo muito amplo. E às vezes não é, ele está nos detalhes do seu dia a dia. E como você muitas vezes descarta esses detalhes, é óbvio que você vai ter dificuldade de falar sobre você mesmo. Ou de programar algo para um tempo lá na frente. Então comece a valorizar um pouco mais a sua história, o que você construiu, o que te trouxe até aqui, o que te fez conforme você está hoje. E a partir disso você constrói aquilo que você quer desejar, alinhando constantemente o seu planejamento de vida. Agora, se você é adepto da seita do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, tudo bem, eu respeito. Agora, você vai precisar aceitar também aquilo que a vida te entregar. Agora, se você quiser ficar na gestão da sua vida, você começa a programar aquilo que de fato faz sentido para você. Comece a pensar nisso, vale a pena. Você vai eliminar muitos desgastes, ansiedade, frustrações, porque você vai ter consciência que a vida é feita de erros e acertos, e tudo bem. Como você lida com eles que é o fundamental. Então, comece a construir cenários que você de fato deseja, anseia viver. E aí você talvez vai ter um pouco mais de clareza sobre qual é o seu propósito, qual é a sua missão, o que você deseja, para que você veio a esse mundo. Fica essa dica. Grande abraço.